Olá, lindezas! Bem-vindos novamente ao canal Cientistas do Bem-Estar. Hoje eu tô aqui com uma convidada deliciosa. Deliciosa porque ela é deliciosa como ser humano e ela trata de uma área que é assim, que é tudo na vida de todos nós. Quer ver um exemplinho? Quando nós ficamos muito felizes por algo que acontece em nossas vidas, o que a gente fala? Bora comemorar? A gente traz o quê? A questão do comer, a questão da, né, do fazer disso um momento especial, a comemoração. E a comemoração tem tudo a ver com a nossa emoção, você viu? Fiquei feliz, tal. E o que a Débora faz? A Débora Campos. Ela é professora de gastronomia, especialista em inteligência emocional e ela trabalha na área de consultoria para trabalhar com nutrição afetiva, não é isso, Débora? Ela é mãe da Maria Luísa, do Micael e do Gabriel, os gêmeos, né? Que estão galalões já, tão enormes assim, tá? Enfim, vou parar de falar aqui, deixa a Débora falar mais sobre isso. Débora, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje o programa vai ser delicioso, né? Por favor, se apresente para os nossos cientistas aí. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, né? É um prazer muito grande. E a gente fala sobre isso, sobre comer bem, né? O gostoso de comer hoje em dia não é só eu comer qualquer coisa, mas mesmo que eu estiver comendo um alimento que não é tão nutritivo, eu saber o porquê eu estou comendo aquilo e saber a função dos alimentos nas minhas emoções, como esses alimentos eles influenciam nas minhas emoções, nos meus momentos. E é isso que você falou, né? Vou comemorar, eu vou comer. Eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como. Por quê? Tô de TPM, eu Eu como. como, né? Então, saber como é que a comida tá aí envolvida com as nossas emoções. Por isso que eu trago a inteligência emocional para dentro da cozinha. Quais são as suas formações, Débora? Bom, eu me formei. Primeiro, a minha primeira formação é como professora mesmo. Né? Fiz. Só antes de começar, quais são as minhas formações, só para deixar certinho. Só vou arrumar aqui o seu microfone, para ficar bem direitinho, tá? Pausou? Uhum. Eu tô muito Só fazer um vindo muito cortezinho. para frente, né? Não é nem isso. É porque ele acabou ficando como se estivesse de lado. Pronto. E aí, pode sempre estar olhando direto para mim, tá, Dé? Porque ela tem Ótimo. uma câmera central que pega a gente aqui. Não tinha visto. É. Por isso que eu nem tinha falado sobre essa câmera. A gente é Tá. bate-papo. Tá. Só quando você quiser passar, você vai sentir. Quer passar para o público? Uhum. Quando- Você pode virar e falar para essa daqui. Tá. Direto. Quando for no recado direto, você manda pra cá. Tá. Então, para você que tem isso, então você que quer isso, aqui. Pode continuar com a Débora? Então, quem ia continuar? A Débora. Então, minha primeira formação como professora, né? Fiz magistério, na época existia o magistério, né? Foi Hoje ontem. pouco tempo atrás. Então, me formei também em letras e depois fui para a área da gastronomia. O que te Área- levou à gastronomia? Então, a área da gastronomia veio para mim como uma reconstrução, Linda. Eu fui criada naquele modelo de que eu vou ter a minha profissão, vou me casar, vou ter os meus filhos e na hora que eles vieram para mim, eu parei com tudo no trabalho. Falei, não, eu quero ser mãe. Sempre quis ser mãe. Então, eu queria uma dedicação total de tempo aos meus filhos. E aí, falei, bom, agora eu vou ficar. Fiquei esse período todo em casa com eles, mais de 10 anos, Caramba. sem trabalhar fora. E aí, eu fui descobrindo que quem é a Débora? Comecei a me perguntar, né? Quando a gente começa a se tornar desnecessário para os filhos, aí a gente volta a olhar para nós novamente. E nessa análise, o que veio para mim? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de receber pessoas em casa. E o que seria legal eu fazer uma mulher com mais de 30 anos, querendo voltar ao mercado, com quase 40 anos, o que eu faria para voltar? E aí eu descobri que tinha um curso de gastronomia. E esse curso, a duração dele era de 2 anos. Então, vou fazer, porque eu gosto de cozinhar mesmo. Então, na gastronomia, eu entendi um monte de coisa. Como, por exemplo? Não foi só eu cozinhar, mas eu descobri a minha história, Uau. a minha raiz. Fale-nos sobre isso. Por que eu me alimento de determinadas maneiras? Por exemplo, eu sempre pergunto isso para os meus alunos. Qual era o seu café da manhã quando você era criança? Qual é o seu café da manhã?
O seu café da manhã, quando você era criança, é o mesmo que você come hoje? Aí você fala, nossa, eu tenho alergia, eu tenho intolerância ao glúten, eu tenho isso e aquilo. Você comia pão todo dia quando você era criança? Então, a gente começa a descobrir muitos problemas de saúde que a gente apresenta depois de uma determinada idade, porque a gente deixou lá atrás os hábitos alimentares que, para nós, né, era muito mais saudável do que o que a gente tem hoje. E quando eu falo de saudabilidade, eu não falo só a respeito de, eu tenho que comer direitinho, muita verdura, muito legume. Mas o que o seu organismo e dos seus antepassados estavam acostumados a comer? O que é bom para você? Né? E aí a gente fala de nutrição não só física, como emocional também. Então, quando eu comecei a fazer esse resgate, eu falei, caramba, né? Fui perguntar para minha mãe o que ela comia no café da manhã. Minha mãe, assim, raramente comia pão. A dieta da minha família era muito rica em milho. Uau. Farinha de milho, fubá, mingau de fubá. Então, não tinha muita coisa do trigo. Quando eu fui consultar a família da parte do meu pai, tinha minha avó viva também, meu pai. Mandioca, farinha de mandioca. Então, tinha minha muito... família dele é da mandioca, minha tia era plantadora de mandioca. Então, você vê, quem é que sabe? Olha que legal, você tem o privilégio de saber, né? Mas a maioria das pessoas não sabem, né? Não sabe. Ir atrás desse resgate. A gente precisa resgatar. Eu vou fortalecer as minhas raízes em todos os sentidos, emocional, física, a partir do momento que eu conheço os meus hábitos. Não só os familiares, que a gente pensa muito, quem era meu pai, quem era minha mãe, mas a gente deixa de lado, às vezes, hábitos alimentares. Eu falo sempre aqui, né? Eu sempre bato nessa tecla. Nos programas anteriores, a gente trouxe a medicina tradicional chinesa para falar sobre, né, com o Henrique, para falar sobre essa questão, né, da alimentação, da nutrição, do entender, né, algumas coisas. Ele até deu um exemplo, falou, você pode levar a criança à feira, mas não deixa ela ver a barraca do pastel, porque a resposta, o nosso corpo sabe o que ele precisa. Daí vem muito disso que você falou, dos antepassados, né, entender o que é bom para mim. É entender que se eu não me conheço, se eu não conheço a minha história, a história da minha família, eu não consigo me libertar de certas amarras. Eu não consigo viver em paz, não consigo viver bem. E eu falo e vou continuar falando, Débora. Autoconhecimento, ao meu ver, é libertador. Porque quando eu conheço quem eu sou, a minha história, de onde eu vim, né, as minhas raízes, o que a minha família comia, o que tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Quem aí não tem aquela lembrança da macarronada com frango de domingo na casa da avó? Ou aquele... Minha avó, né, que eu perdi há 2 anos, ela fazia um pão... que eu lembro quando chegava na casa dela aquele cheirinho do pão, isso é uma memória afetiva. Então a gente muitas vezes busca nos alimentos essas coisas que a gente precisa primeiro reconhecer outras dentro da gente. E nem que seja para mudar, Linda. Sim. Às vezes você fala, olha, eu tenho um hábito que eu trago aí de família, mas eu preciso mudar porque não está fazendo bem pra gente. Mas eu tenho que saber que existiu. Sim. Honrar isso, né? Sim. Que cheguei até aqui também por conta disso. Mas hoje eu preciso mudar. Alguns hábitos alimentares eu posso mudar, né? Como você falou, às vezes a gente sai, né? Esses dias atrás eu fui ao shopping e quando você olha para a área de alimentação, tem de criança comendo fast food e você vê que aquilo não é a criança, é o pai. Os pais, eles têm uma memória que criaram ali da novidade que foi o fast food, né? Um tempo atrás. E então eles levam as crianças, é uma satisfação dele, a criança não sabe ainda o que é aquilo. E ela vai levar como hábito lá na frente. Então, eu olhando esses hábitos, as gerações futuras, o que ela vai trazer de memória afetiva alimentar lá na frente? Eu tenho uma amiga que eu lembro dela na mamadeira refrigerante pro filho dela. Ela fala, ele gosta. Eu falava, não, ele não gosta. Você que gosta e tá dando pra ele. Mas eu não vou negar a criança. Eu falo, gente, você tá dando refrigerante para uma criança na mamadeira. É muito sério isso. É muito sério. O que você falou, é você. Eu gosto, eu tô passando isso daqui, né? Assim. E nós somos responsáveis, hoje em dia, em criar memórias afetivas. Sim. Nas pessoas. Não só nas crianças, como nas pessoas, né? Quando eu faço um trabalho, como você perguntou, né, da minha formação, depois de gastronomia, eu fui descobrindo outras áreas, fiz uma pós em gastronomia funcional, negócios em gastronomia, tudo para me aprofundar e hoje consegui, por exemplo, dar consultoria na área de organização de uma cozinha.
Então, não é só a brigada, não preciso ter um bom cozinheiro, um bom saladeiro, eu preciso ter harmonia dentro dessa cozinha. Aí entra inteligência emocional, que é uma formação sua também, né? Exatamente. E aí que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação sobre isso, né? O porquê que a gente deixa algumas profissões de lado, algumas coisas que a gente realiza super bem em alguns momentos, e depois a gente volta. Eu acho que é para realmente trazer toda essa bagagem e a gente conseguir lá na frente costurar tudo isso e levar para as pessoas o nosso melhor. Então, isso é o nosso legado, né? Então, eu falo, eu sou professora como primeira formação, hoje continuo como professora, só que na área da gastronomia, que é uma coisa que eu amo. Então, eu juntei as duas coisas, ensinar, que eu gosto muito, e a gastronomia. E trabalhar essa questão, né, de o porquê que eu me alimento, como eu me alimento e como estar bem ao cozinhar. Porque comida é amor, né? Quando eu cozinho ali, quando eu falei do comemorar, eu tô falando de celebrações, tô falando de... Você vai a um restaurante, a maioria das vezes, você vai para comemorar, para celebrar, para, né? Enfim, tem N situações ali. Então, é o amor. Então, o bem-estar psicológico do profissional que está na cozinha faz muita diferença, não faz, Débora? Ele é fundamental. Eu, por exemplo, quando eu estou de mau humor, eu não cozinho. Eu só cozinho quando eu falo assim, putz, hoje eu tô com vontade de fazer tal coisa. E eu falo, ninguém me bate naquilo, porque eu sei que, né, eu falo, você tem que estar inspirada, né? E essa inspiração... E tem que ser motivada. Exato. Essa inspiração, essa motivação, quando eu sou sozinha, quando eu não tenho uma obrigação de cozinhar, porque nessa vida a gente faz muita coisa por prazer, mas a gente tem as obrigações. Sim. O trabalho é uma função que eu não posso deixar de cumprir. Então, como eu, que trabalho dentro de uma cozinha, posso estar todos os dias ali levando boas energias para essa alimentação? Não levando os meus problemas para dentro da cozinha e contaminando, assim, todo aquele alimento que vai ser distribuído para outras pessoas. Eu falo muito que o alimento, ele pode tirar uma pessoa da cama ou levar uma pessoa para a cama. Sim. Pode restabelecer, restaurar, né? Que é a origem da palavra restaurante, né? Uhum. E restaurar. Ou eu posso levar uma pessoa à morte por contaminação. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente cozinha, quando a gente entra dentro da cozinha. Então, a primeira coisa que eu vejo que é muito importante, que eu passo nas minhas aulas e nas consultorias, é o respeito pelo alimento. Então, a partir do momento que eu entendo a função do alimento e eu respeito esse alimento, né, eu integralmente, independente de qual seja o tipo de dieta que eu obedeça, vegana, vegetariana, né, crudívora, carnívora, não importa, eu respeitar o alimento que eu estou trabalhando. Desde a hora que eu vou comprar esse alimento, quando eu trago para minha casa, eu higienizo esse alimento, eu uso ele integralmente, né, não desperdiço esse alimento. Então, tudo isso tem a ver com alimentação. Sim. E afetividade, porque a maioria de nós não viemos de uma situação fácil, Não. financeiramente falando, né? Passamos por apertos grandes. E por que hoje a gente desperdiça alimento? Às vezes a gente desperdiça porque a gente não sabe como utilizar esse alimento. Eu sou a pessoa que sempre fui, isso desde sempre, que peço a comida para levar embora, quando eu não como tudo. E eu já vi pessoas falarem assim, nossa, mas você pede, falar, mas eu não vou jogar fora. Uma, eu paguei. Segunda, eu gostei. Terceiro, eu vou comer em casa, vou estar contribuindo. Por que eu vou jogar fora? Vai ser mais uma coisa, assim, descartada, sendo que... E se eu não vou comer, aconteceu isso essa semana. A gente foi no lugar, tinha muita batatinha e tal, não sei o que. Eu falei, moço, dá pra você botar num coisa? E eu dei na rua, saí na rua e entreguei pra alguém. Que você pode estar matando a fome de alguém, né? Saciando a fome de alguém, que naquele dia você vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E é o que você falou. Mais um ponto você pode colocar aí, porque eu também respeito o alimento. Porque eu respeito o alimento, exatamente. Né? A função dele... Vai jogar fora se eu posso comer mais tarde ou se eu posso saciar a fome de uma outra pessoa. Maravilhoso isso. Então, a gente entender a função de tudo isso e que a gente está ligado, a gente acorda, a gente se alimenta. A gente, antes de dormir, a gente se alimenta. Todos os cuidados que eu preciso ter com essa alimentação e usar, principalmente, da inteligência emocional, no sentido de eu estar bem para eu poder preparar essa alimentação e poder saciar não só a fome física, mas também cuidar da parte emocional minha e de outras pessoas é fundamental. Porque aí, falando um pouquinho sobre essa questão emocional, tá, gente? O exemplo que eu dei do pão. A nossa questão com a comida, ela tá muito relacionada à nossa memória afetiva.
Então a gente busca o cheiro né, dos almoços, aquelas coisas boas que aconteciam na nossa vida, a gente busca aquele cheiro, aquele gosto. Por isso que tem muita gente que acaba comendo e nunca está satisfeita. Por isso que nunca se viu tantas pessoas obesas como a gente está vendo hoje. Porque a pessoa, ela está buscando no alimento uma saciedade emocional que não, né, não vai existir se ela não olhar para si. Né? Que está numa memória. Aí se eu me conheço, eu sei o que eu quero, quem eu sou, o que eu gosto, entendo a minha história, o que eu comia quando eu era criança, aí eu consigo me reorganizar. Porque a gente precisa também tirar essa coisa da dieta, é uma coisa ruim. Não, gente. Ela virou quase um xingamento, né? Ou então frescura. A pessoa está de dieta. Eu gosto muito da reeducação alimentar. Sim. Eu gosto muito mais do termo reeducação alimentar. Porque dieta, para mim, é mais quando uma pessoa tem uma diabetes, uma coisa assim, que ela tem que ser restrita mesmo. Mas me reeducar é pegar aquela criança interior e falar, ó, vamos lá, você pode comer isso, isso e isso, só que hoje você tem um adulto, e aí a gente vai redirecionar, né? Você pode voltar a ter o prazer do pão da sua avó, da macarronada, daquela, né, daquele suco que você tomava, que só você tomou naquele lugar, naquela viagem. A gente traz muito isso, mas com uma responsabilidade com a comida também, e vira uma responsabilidade emocional comigo, né, com o meu corpo, porque não é estética, é saúde. As pessoas também acham que é estética, é saúde. Tem muitas pessoas que têm outros problemas, outros distúrbios que não permitem que elas emagreçam e tem aquele corpo ideal, né, que a gente vê aí na aquele TV. Corpo que foi estereotipado, né? Porque ideal é o corpo que a gente tem, né? Assim. O importante é assim, eu vou fazer os meus exames, como é que eles estão? Tá tudo em ordem? Tá. E eu sou apaixonada por confeitaria, linda. Eu me especializei em confeitaria. É o seu público-alvo? Dentro da gastronomia se tornou a confeitaria. Porque a confeitaria veio para mim como uma forma de independência financeira também, né? Eu, depois de uma situação de divórcio, precisava me reinventar. Lembra que eu falei que eu dediquei anos da minha vida à família, né? Aos meus filhos, e de repente eu me vi separada, sem uma profissão definida, né? Para eu poder me reestruturar e recomeçar. Então, todo recomeço, ele é muito difícil. E aí eu percebi que na gastronomia, né, como as minhas antepassadas, como as mulheres que eu trago aqui na minha história, também se sustentaram através da gastronomia. Caramba, que legal, né? Isso. Isso é resgate. E orgulho, né? Falar, orgulho demais. Olha aí, olha onde eu cheguei, quero ser essas mulheres também através disso, né? Eu brinco que lá atrás, essas mulheres, elas não tinham outra opção. Né? A opção das mulheres lá atrás, muitas delas eram cozinhar, trabalhar numa casa de família para poder sustentar a sua família. Hoje a gente pode estudar para ajudar outras pessoas a enxergarem a gastronomia não só como uma subprofissão. Né? Grandes mulheres são grandes chefes de cozinha hoje em dia. Eu não preciso só estar subordinada a trabalhar dentro de uma casa, né? Como uma empregada. Eu posso empreender dentro da área da gastronomia. E eu comecei a empreender e na confeitaria. Então, fazer bolo, tal. Aí, quando eu entrei na minha pós em funcional, eu falei, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Só tinha nutricionista e eu, a pessoa que gostava das gordices, né? Da confeitaria. Mas eu entendi também que essa questão da afetividade que você mesmo está falando, não é quando eu me entendo e eu me vejo, eu sei que eu não preciso comer um bolo inteiro para resgatar essa memória. Eu vou comer uma fatia. Devagar, né? Exatamente. Vou degustar essa fatia de bolo, exatamente. Né? E eu vou recuperar e recobrar o equilíbrio que eu preciso emocional, que aquela fatia de bolo vai me dar. Às vezes eu preciso daquilo. Comer rápido faz muito mal, né, Débora? Nossa. Quando você percebe, aí você come além daquilo que você precisava. É comer, respirar, pensar. É o slow food que existe, esse termo dentro da gastronomia, né? E tem também se fala muito do mindfulness eating, né? Que é você comer, até fechar os olhos algumas vezes e ver. Você consegue dizer qual o tempero daquilo quando você pratica. Mindfulness eating é uma prática muito bacana, não é? Exatamente. E quando eu pratico isso, eu estou criando novas conexões neurais. Sim. Entendeu? Sim. Eu estou descobrindo outros sabores, eu estou dando para o meu cérebro outras informações que tinham passado batido em alguns momentos. Então, eu estou trabalhando também
aqui a minha memória e a minha capacidade de percepção de sabores. Né? Quando eu como qualquer coisa de qualquer jeito, eu não estou trabalhando isso. Então, o importante dentro da gastronomia também é esse incentivo. Então, eu trabalhar os alimentos de uma forma que traga essa memória afetiva às pessoas e que ela coma, mas ela consiga degustar aquilo, criando novas memórias, porque hoje eu não tenho mais a minha avó que fazia o meu arroz e feijão predileto, né? Mas eu posso fazer algo semelhante, igual não existe, né? A gente não consegue não tem reproduzir. aquela pitadinha de amor não ali. Não tem. E criar isso em outras pessoas, né? A gente vive num mundo muito isolado, onde as pessoas estão vivendo sozinhas, elas não cozinham mais. Então, elas vão atrás de uma comida afetiva, né? A gente vê o boom de restaurantes onde a gente trabalha comida caseira. Né? Aí as pessoas vão muito atrás de comida caseira. Por quê? Elas estão atrás de memória afetiva. De afetividade, né? O mundo está precisando de afeto. Não é só de afeto, né? É afeto também quando eu como. O outro termo, uma outra comparação que eu faço muito em aula e que faz com que as pessoas meditem quando estão cozinhando. Se eu cozinho e eu consigo agradar uma criança, ou eu consigo agradar um idoso, então eu cozinho. Deu certo. Deu certo. Que são os dois extremos, né? E que a gente tem maior dificuldade em cuidar. Você nutrir uma criança, que a gente falou agora, para que ela cresça e tenha uma memória, né? Em todos os sentidos saudável, que ela possa crescer um ser humano saudável. E quando a pessoa está idosa, já está, né? Indo para o outro lado, e ela também conseguir resgatar essas memórias que são importantes para ela, com um alimento que vá fazer bem para ela e vai trazer conforto emocional para essa pessoa, é muito importante também. A gente fala de comida no nosso dia a dia, no cotidiano, mas a gente precisa pensar também como chefes de cozinha, como gastrônomos, como professores de gastronomia, nessas duas vertentes que a gente precisa cuidar, que é da alimentação das crianças e da alimentação dos idosos. Você dá aula hoje para que público? Qual é o seu público-alvo? Você dá aula para chefes de cozinha? Você dá aulas em empresas? Como é que funciona hoje o seu trabalho, Débora? Hoje eu dou aula numa escola, numa rede de escolas, né? Chama Instituto Gourmet. Eu acabei ficando nesse espaço porque eu tenho muita liberdade para eu falar a respeito disso, de trabalhar qualidade de vida, qualidade do seu trabalho, né? Exatamente, de trabalhar a inteligência emocional na cozinha. Porque eu falo que quando você fala para um grupo de alunos, você olha para esses alunos e você descobre que eles têm outras necessidades. Então, o meu público ali, eu tenho alunos desde pré-adolescentes até pessoas que estão aposentadas e estão lá porque eu quero aprender a cozinhar agora, que eu já me aposentei, porque eu quero me alimentar melhor. Olha a emoção aí, também quer trazer esse prazer para a família, né? Deixa eu fazer um almoço para a família, né? Uma pessoa mais velha. Então, assim. É bem eclético. O público que eu leciono, ele é bem variado. Mas eu consigo trabalhar isso, né? Essa forma de olhar para o alimento, né? Com essa visão mais ampla. Então, trabalho com eles, né? Lá no Instituto. Sou super feliz trabalhando lá, dando minhas aulas. Também trabalho ainda na parte de confeitaria, né? Estou aqui com uma empresa que eu amo de paixão, que é a Alonzi, né? Que trabalha com a parte de confeitaria. E aí, os simples mortais podem comprar seus produtos, é isso? Então... Nós, simples mortais. Falei, olha, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu estava falando com uma cliente hoje mesmo, né? Ela, eu preciso tanto dos seus pães sem glúten, porque é uma outra coisa que eu acabei me especializando também durante a pandemia, né? Esqueci de fazer mim também. Porque a gente trabalha a parte da confeitaria, a parte de alimentação, mas a gente precisa ficar atento às necessidades atuais. Né? E dentro dessas necessidades, eu vi muitas pessoas inflamadas, né, por conta do trigo. E não o trigo ele é geneticamente modificado, não é o trigo. O trigo de hoje não é o trigo que a gente comia, que os nossos avós comiam. Não é. Por isso que tem tanta gente que fala, é frescura. Nos tempos dos meus pais, dos meus avós, não tinha isso. Mas é que o trigo foi modificado geneticamente. Exatamente. Então, o trigo, coitadinho, ele não tem culpa. Não. Né? Colocado como vilão, como o ovo foi um tempo atrás. Não é, então ele não é o culpado, mas sim, ele causa vários problemas, né, para as pessoas a longo prazo. Algumas pessoas é muito mais nítido. Eu não trabalho não posso falar que trabalho com sem glúten, porque não é específico para celíacos, né? Tá. Então eu trabalho com uma linha sem trigo e sem leite,
para ajudar essas pessoas que desenvolveram essa sensibilidade ao trigo e ao leite. E isso foi dentro da pandemia. E você imagina, todo mundo dentro de casa, eu não podendo dar aulas, porque fechou tudo, né? Então, como é que eu posso continuar na área da gastronomia, atendendo essas pessoas? Já não tem mais festa para fazer os bolos, né? Os docinhos, aquela coisa toda. E aí, usando os conhecimentos que eu adquiri nessa pós em funcional, aí eu desenvolvi uma linha de pães, brioches, sem glúten, sem lactose, para essas pessoas que estavam em casa, trabalhando remotamente e que queriam comer desesperadamente algumas coisas que fossem um pouquinho mais saudáveis. E aí eu consegui passar super bem para a pandemia, transformei isso num curso. Você dá curso sobre esse assunto? Também, transformei, gravei, inclusive, um curso. Você participou de um programa? E participei. Ela participou de um programa, gente. Agora eu tô lembrando aqui. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Mas antes dela contar, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Fazer uma observação, tá, gente? Eu vou falar abertamente que a gente não tem problema com isso. Eu tenho... Daqui a alguns dias eu faço 46 anos. A Débora tá com 48. Ela citou o fato de ser uma mulher que se divorciou e aí teve que se reinventar, teve que, né, buscar outras alternativas. As pessoas muitas vezes na vida se colocam desculpas para viver o novo. Eu estou velho demais para isso. Uso a palavra velha até como um xingamento. Gente, por favor, nunca é tarde para realizar, nunca é tarde para fazer alguma coisa. Você vê, a Débora fez a parte né, de ser professora, parou um pouquinho e agora voltou com isso, foi adquirindo outros conhecimentos. A gente precisa parar de trazer a palavra velho como um xingamento. A gente precisa parar de se colocar obstáculos. Os meus 46, os 48 delas são os novos 23, 24 anos. As pessoas estão com a longevidade, com mais longevidade, mesmo com todos esses contratempos que nós temos dessas transformações das alimentações. Então, vamos nos desafiar, sim. Deu vontade de fazer um curso de culinária? É fácil. Deu vontade de fazer um curso de arte? Fácil. Deu vontade de entrar na faculdade? Entre, sabe? Porque senão você vai ficar vivendo sempre o mesmo, e aí você vai se tornar uma pessoa rancorosa, infeliz, aí vai tentar no alimento buscar ali suprir algumas coisas, aí vai ficando obeso. Por isso que as pessoas vão ficando velhas, velhas assim, né? Vão ficando, tendo mais idade e vão engordando, porque ela tá tentando buscar no alimento uma saciedade que não existe, que não vai existir, porque é dentro da gente. Né? A gente precisa entender essa questão do se reinventar. É participar de um programa de TV, é abrir um canal no YouTube, é dar um curso. Você pegar grandes nomes da história, são pessoas que fizeram coisas com mais de 60 anos. Isso né, uma das maiores TVs do Brasil hoje, o cara abriu com mais de 60 anos. Se ele não tivesse acreditado no projeto dele, no sonho dele, tem um sonho, vai lá e realiza. Não é só correr atrás, é alcançar, é fazer. E só fracassa quem tenta. Só fracassa quem tenta. A gente precisa, sabe? Mas eu tenho medo de fracassar. O medo, ele existe, ele sempre vai existir, mas só fracassa quem tenta. E como foi a sua participação? Conta pra gente. Então, e isso, fazendo esse gancho que é super importante, eu, quando era mais jovem, me sentia mais velha do que eu me sinto hoje. Porque, como eu disse, eu comecei na gastronomia tardiamente. A minha turma de gastronomia era uma galerinha de 17, 18, 19 anos, eu já tinha mais de 30. E falei, caramba, né? E ali, naquele meio, fui escolhida para estagiar num dos melhores restaurantes que tem em São Paulo, pelo dono desse restaurante, que eu sou grata até hoje, seu Máximo Ferrari, foi quem me deu a primeira oportunidade. Uau! Trabalhei 2 anos com ele, né? Caraca. Ele foi lá na faculdade e falou assim, olha, ela, né? Eu e uma outra amiga, ele falou, gostaria que oferecer uma oportunidade. Ele veio e perguntou para mim, você gostaria de fazer um estágio no meu restaurante? E eu, linda, com 3 filhos pequenos na época, né? Que toda a responsabilidade de casa, falei, claro. Ele, mas você gostaria de trabalhar com o quê? Qualquer coisa. A gente quer um desafio, né? Ele falou, não, eu quero saber com o que você gosta de trabalhar. A sabedoria, né? E a minha memória afetiva sempre foi da minha avó materna confeitando bolos gigantescos. E eu lembrei de tudo isso. E eu falei, eu gostaria de ter uma experiência em confeitaria. Então, foi aí. Eu trabalhei por 2 anos dentro da confeitaria do Seu Máximo, né? Lá no Feliz Maria. E aprendi muita coisa. E lá eu aprendi a importância da afetividade, do aproveitamento total de alimentos. Foi na prática, ali dentro daquele restaurante.
Então, quando eu comecei a trabalhar por conta, foi uma bagagem que eu trouxe para o resto da vida. E, gente, foi depois dos 30 e trala, né? Eu Com não 3 filhos pequenos. Com 3 filhos pequenos. Então, eu tinha o meu horário lá, né? Eu estudava até às 11h30, pegava os meus filhos a 12h30 na escola, 2 horas eu estava no estágio. Meu estágio era das 2 às 6. Então, era um período que eu conseguia estar fora, né? Ainda chegar, fazer janta e tal, e continuar. E fiz. E eu fazia com uma alegria, sabe? E seus filhos estão aí, crescidos? Maravilhosos. Ninguém tem trauma porque a mãe foi trabalhar, porque a mãe deixou. Não, pelo contrário, eles se orgulham muito. Cada passo que eu dou é um motivo de orgulho para eles. E quando eu recebi o convite para esse reality que eu participei, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas o que será que é mesmo? Será que é pegadinha? Que foi um convite que chegou através do Instagram e eu não me inscrevi em nada, né? Falei, será que é verdade e tal? Aí respondi. O meu primeiro ímpeto foi, não vou aceitar. O que eu vou fazer num reality, né? Tem pessoas que estudaram fora do Brasil, fizeram faculdades famosíssimas. Merecimento, como a gente não trabalha o merecimento, né? Tá Nossa... E eu, que me formei aqui numa faculdade super simples e tal. E aí eu comecei, esses pensamentos vieram, né? Para mim, fala tipo, não vou, tal. Poxa, mas se me encontraram no meu Instagram simplesinho, né? Recebo e agradeço, gente. Simples assim. Falei, ok, vou aceitar esse desafio. E passei um mês imersa ali num lugar maravilhoso. Onde foi mesmo? Na Bahia. Eu sou suspeita, né? Sou filha de baianos, né, gente? Então sou suspeita. Que eu não queria mais voltar. Né? E lá eu estive confinada com outros 11 chefes, fomos 12 chefes de cozinha. Foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Aprendi muito, muita coisa mesmo. E para mim foi uma reafirmação daquilo que eu realmente gosto de fazer. Né? A gente gosta muito de cozinhar, e a gente sabe o desafio que é estar trabalhando em equipe. Uma coisa que você falou a respeito do... A gente conversou também, em qualquer área que a gente esteja, a gente pode olhar um momento e falar assim, olha, aqui não me cabe mais. Né? A gente encontra pessoas que distorceram completamente o sentido do que é estar dentro dessa área. E eu vi isso dentro da confeitaria, vi amigos sofrendo dentro da confeitaria, num afã de tentar fazer, inventar uma coisa nova. E eu falo, o bom de trabalhar com gastronomia afetiva é que você vai para as bases. Entendeu? É o bolo simples que vai encantar, não é o mirabolante, né? Então, eu encanto as pessoas, eu procuro encantar as pessoas através do simples. Então, o meu tempero, né? Eu vou fazer aquele tempero gostosinho, que vai trazer aquele conforto, né? Que é o comfort food, que a gente trabalha também. É fazer tudo muito bem feito, com muito amor. E é das coisas simples que são as bases. Eu adoro comida simples, assim. Eu lembro que toda vez que eu viajo, faz tempo que, até por conta da pandemia, minha mãe sabe que quando eu vou na casa dela, cheguei de viagem, eu quero arroz, feijão e bife. Gente, um arroz fresquinho, afetiva, né? Um feijão fresco e um bife. Não tem outra coisa. Ou um ovo. Eu adoro um ovo, um pão com ovo, gente. Eu adoro um pão com ovo, adoro comer ovo. Eu falo que, não que eu não goste de umas coisas mais sofisticadas, eu gosto, eu adoro, tem alguns restaurantes que eu tenho uma predileção, assim, mas, gente, é o simples, é aquela coisa de, minha sobrinha fala, tia, eu tô com vontade de comer sua macarronada, faz pra mim, é uma coisa que você fala, por que sai diferente? Porque eu faço com amor, você faz com amor, então é entender que o simples, na verdade, na vida, Débora, eu penso o seguinte, as pessoas pensam muito no extraordinário. Eu quero viver uma experiência extraordinária. Eu quero... E o ordinário? Pensa que uma parede, antes dela se tornar aquela coisa gigantesca, ela tem ali tijolos, ela tem o concreto, né, o cimento, que é feito por partículas. E é uma construção. Assim somos nós. Nós somos uma construção diária. E para se formar a nossa casa, o nosso castelo, seja lá o que for, eu preciso entender, eu ter a paciência de colocar cada tijolinho. Eu preciso ter a paciência de olhar para mim. Eu preciso ter a paciência de olhar as pessoas também. Isso a inteligência emocional traz muito. Que fazemos parte desse sistema, né? Porque
Porque senão eu vou ficar buscando no outro, na comida, no outro, aquilo que eu não tô achando dentro de mim. É. E para que eu conseguisse entender isso, eu tive que fazer uma imersão na área de inteligência emocional. Foi aí que entrou também a inteligência emocional na minha vida, que foi quando a gente também se conheceu, né? Sim, sim, sim. Então, através desses treinamentos, eu fui descobrindo quem era a Débora de verdade, né? A Débora não é só a professora, a mãe. A Débora é a filha da Dona Rosa, do seu Luiz. É a mulher. É a mulher que quis realmente ser mãe e cuidar desses filhos e acha que está tudo certo. Você se arrepende de ter parado esse tempo? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu fico triste pelo despreparo do mercado de trabalho para aceitar a gente de volta, né? Eu só voltei a pensar realmente em trabalhar e tudo mais quando os meus filhos falaram, mãe, olha, tá bom, viu? Pode ir fazer um curso. Então, para você ver como é que estava a minha situação emocional também. Eu era uma pessoa que estava totalmente imersa naquele mundo e achando que aquilo não ia acabar. E o para sempre, como diz a música, sempre acaba. Pra sempre, sempre acaba. Né? E chegou um momento que eu falei, e agora? Né? E aí que eu fui atrás de descobrir quem era eu. Né? E o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer na minha vida. Quando você começa a fazer aquela continha, né, que não tem como não, se tem mais ano para frente do que para trás, né? Mas eu tenho muita coisa ainda para fazer pela frente e eu quero plantar muita coisa. E a sala de aula me permite isso. Mas eu penso que você poderia, né, você falando de gastronomia afetiva, eu dando pitaco aqui, ter algum, né, não sei quais são os seus projetos, mas tem algumas pessoas que, de repente, gostariam de entender um pouco mais aí sobre essa questão da gastronomia afetiva, mas não para levar para o restaurante, mas para suas famílias mesmo. Famílias. Você sabe que a gente tinha um projeto muito bonito na Saber com Sabor, que era um espaço que a gente tinha. Ah, que é onde eu também frequentei, é muito bom. De comida eventos. boa, gente. E aí eu trabalhava essa parte da gastronomia e da gastronomia afetiva. E nós tínhamos lá dentro da Saber treinamentos, a gente fazia uns encontros de gastronomia afetiva mesmo. Então a gente trabalhava o fazer essa comida, o elaborar em grupos de pessoas e fazíamos umas dinâmicas também de inteligência emocional. Então foi uma coisa aí que você me relembrou que a gente fazia. Que vale muito a pena, viu? E que a pandemia tirou essa oportunidade, mas que dentro dessas coisas, desses novos passos, né? Que a gente volta em alguns degraus que eu falei, olha, eu estava lá dirigindo um espaço e de repente eu voltei a dar aulas. Não é que eu não gosto de dar aula, amo, tanto que estou lá até agora. Mas eu achei que estava um pouquinho mais tranquila para ir para esse outro passo, né? De palestras. Sim. Né, de cursos. Eu trabalho com palestras também, né? Até esqueci de falar isso com você. Por favor, com mulheres em situação de risco, né? Mulheres que sofreram abuso, mulheres que sofreram, né, por algum motivo, né, dentro dos seus relacionamentos, tiveram alguns problemas, no empoderamento dessas mulheres. Então, uma vez por mês, projeto lindo, Débora. eu dou aula nesse projeto, que é uma casa que chama Eliane de Gramont, aqui em São Paulo, né, de acolhimento às mulheres. Uma vez por mês eu estou lá fazendo uma palestra, fazendo uma reunião com essas mulheres, falando a respeito desses assuntos. Porque tudo aquilo que a gente passou serve para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Se em algum momento eu chorei, né, por muitas coisas que eu passei, hoje eu consigo falar e ajudar outras pessoas a falar, olha, tá tudo certo. Se a gente passou e a gente conseguiu chegar até aqui, algo melhor está reservado lá na frente. Está tudo bem em alguns momentos não ter dado, está tudo bem em alguns momentos não ter estado bem. É isso que a gente precisa se conscientizar, porque as pessoas ficam nessa de não, tenho que ser forte, não tá tudo bem. Estar bem não significa ter dado certo. Ter dado certo. Ah, putz, aconteceu, está tudo bem. Tá tudo bem, a gente corrige. Eu falo que eu foco na solução. Exato. As pessoas focam no problema. Eu falo, gente, tem uma questão aqui. Qual é a solução para isso? Olinda, o problema a gente já sabe que tem. A gente precisa da solução, E você imagina essa dinâmica e esse pensamento que a gente precisa ter quando a gente trabalha numa cozinha. Pois é. Aconteceu um problema, né? Uma vez, lá a gente estava na empresa, o cliente errou o dia do evento. O cliente chegou na empresa e o evento era amanhã, no outro dia. E aí, a gente vai mandar o cliente para trás com todas as pessoas e tudo mais. Era para receber 30 pessoas para fazer um evento e a gente não estava preparado porque a gente estava esperando o cliente no dia seguinte.
Mas a gente já estava no processo de pré-preparo. Então, eu posso pôr a mão na cabeça e falar, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Ou simplesmente resolver o problema. Põe o cliente para dentro e a gente resolve o problema. Como é que a gente vai resolver? Vamos resolver. Então, ter a coragem também de resolver problemas Coragem para resolver problema. Isso é em fundamental. outros momentos a gente não teria. A gente talvez sentaria e chora, né? Vou sentar e vou chorar. Não. A vida, ela dá os desafios para a gente, a maturidade, quando ela chega para a gente, também vem com essa coragem. De olhar um problema e não sentar e falar, olha, tem um problema. Porque isso não faz a gente crescer. Né? Eu olhar para o problema e falar, olha, tem um problema, não vai tirar a gente de lá. É pensar que existe um problema e que existe uma solução para tudo. Né? A gente tem um problema de saúde grave que não tem solução, ok, tem os cuidados paliativos. Exatamente. Né? Mas não é a gente sentar e falar, não tem mais solução. Existe solução. Então, é a gente ter a coragem de propor soluções para muitas coisas e encorajar as pessoas a resolverem esses problemas. E não significa que eu não tenha medo, tá, gente? O medo, ele sempre tá ali. Mas aí, naquele momento, eu escolher o paliativo mesmo, para todas as coisas da vida. Eu olhei e falei, tá, eu tenho medo sim, o medo, ele existe, mas nesse momento eu quero superá-lo. É escolher superar, é escolher viver. No melhor sentido da palavra, né? É viver, porque fala, tá bom, gente. E se der vontade também de sentar e chorar algum dia, sente e chora, tá, gente? Por favor. Chore. Mas chora, limpa o rosto e fala, agora tá bom, agora vamos procurar uma solução. Já aconteceu, comigo já falar, dá 5 minutos, você não banheiro. Porque as pessoas não têm a ver com o meu problema também, né? Às vezes é um dia que eu não estou bem. E aí eu acabo descontando no outro e tal. O autoconhecimento liberta. Porque quando eu sei reconhecer isso, eu não saio, né? Aí eu não desisto. Solução. Eu não desisto de mim. Não desisto. Eu não desisto de mim. Quando eu fui chamada para esse reality, né? Lá, o Ilha do Sabor, eu pensei exatamente isso. A primeira sensação é medo. Eu vou para um lugar que eu não conheço, pessoas que eu não conheço. Vou fazer algo que eu conheço, mas numa situação totalmente adversa, porque lá a gente teve que cozinhar na praia, areia, vento, sol na cabeça. Então, por mais experiência que você tenha, ali todo mundo, ninguém, de todos os participantes, ninguém tinha experiência nesse assunto. Então, se eu fui escolhida para estar ali no meio deles, por que não? Né? Então, aí aceitei o desafio, fui, participei, amei, deixei a minha mensagem, né? Que é o que a gente comentou já em alguns momentos, nunca é tarde. Nunca né? é tarde. Então, eu, mais uma vez, era a mulher mais velha do grupo, né? Com maior idade ali no grupo, e fui super respeitada, super acolhida, né? Trago amigos até hoje, né? Dessa experiência que eu tive, e eu acho que consegui passar alguma mensagem ali. Primeiro, de que cozinhar não é chato, não é feio eu não preciso me envergonhar de que eu escolhi essa profissão para. Eu, na minha família e na minha história, reescrevi a gastronomia dentro da minha família, né, mostrando que hoje eu sou da área da gastronomia, eu sou cozinheira por opção, não porque eu só tenho esta profissão para exercer, mas eu quis ser cozinheira. Então, quando eu sou cozinheira porque eu quero, eu poderia ser só professora, eu poderia ser o que fosse. É a gente ter prazer em reescrever a nossa história, escrever a nossa história e reescrever, muitas vezes, a história dos nossos antepassados. E isso é libertador para quem vem na frente, para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos, para quem tiver à frente e conseguir enxergar a gente como um exemplo de vida. Né? E quando eu me liberto dessas amarras, eu dou oportunidade das pessoas que estão ao meu redor também se libertarem. Quem tem filhos, você vira uma inspiração para os filhos, você vira inspiração para os irmãos, para os amigos e tudo mais. Não que você vá fazer isso com o objetivo de virar inspiração, mas é do legado que você deixa. As pessoas falam muito em herança, eu falo, gente, prestem atenção no legado. O que você admira nas pessoas é incentivar, é se desafiar, aquela pessoa, nossa, ela é corajosa. Pode ver que muitas vezes a gente fala assim, nossa, admiro fulano porque ele é corajoso. Tá, ele tem medo também, ele só decidiu se desafiar. Então, quando você se desafia, quando você vai ali, entende que maioridade, que você viver
de fato, as experiências de vida. A maioridade é trazer tudo isso, né? As suas experiências de vida, tá tudo bem. Se você quiser se reinventar com 48, 50, 60, 70, não importa. O importante é que você traga nessa história, nesses capítulos que você escreveu anteriormente, com ele a consciência da disposição e da disponibilidade de viver. Viver no melhor sentido da vida. Débora, como as pessoas podem fazer para te encontrar, te acessar, saber sobre cursos, enfim. Quais são as redes da Débora? Fala um pouquinho pra gente aí. Tá. Então, eu tô no Instagram, né? Tem o meu Instagram onde eu posto as minhas aulas, as coisas que eu gosto, que também não sou muito escrava das mídias sociais, não, né? Então, tá lá Débora E. Campos, né? Que é o meu Instagram. Tem o meu YouTube também, que lá eu tenho vários vídeos que falam de gastronomia e inteligência emocional. Uma gama de vídeos lá. Inclusive, eu gravei muitos na época da Saber com Sabor. A gente estava com um projeto por Mulheres Mais Felizes também na época. Então, eu gravei muita coisa legal lá. Tá lá no meu YouTube, Chef Débora Campos, tá? E tô aqui dando aulas, consultorias. Pode me procurar, manda direct. Consultoria, né? Pode Isso. no Instagram, a pessoa pode ir lá no seu direct e entrar em contato com você para saber um pouquinho mais essa questão da gastronomia afetiva, enfim. Organização de brigada, harmonização de cozinha, gente, porque às vezes a gente tem pessoas muito boas trabalhando pra gente, mas trazer harmonia para aquela cozinha é muito importante, que vai aumentar a minha produtividade, o número de afastamentos, tudo isso a gente consegue quando a gente traz inteligência emocional para dentro da cozinha. Né? Eu reduzo onde tem que reduzir, aumento onde tem que aumentar, né? E trago essa harmonia. Exatamente. Tá? Então, qualquer uma dessas mídias vocês podem me encontrar, fiquem à vontade. E ó, vamos cozinhar com inteligência emocional aí, gente. Faz toda a diferença sim, porque tem amor na parada, tá? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. O papo foi realmente delicioso, né, gente? Vamos combinar aqui? Né? Eu admiro você como mulher, não só como profissional, mas como mulher. Eu te acompanho ali. Isso aqui, esse encontro estava para acontecer já fazia um tempinho, mas veio na hora certa. Torço demais pelo seu sucesso e eu quero te ver, assim, espalhando essas sementinhas, assim, essas panelinhas de amor aí por muitos lugares, porque eu sei o quanto é isso importante. É algo que eu acredito muito. E eu sei de quão cientista nessa área ela é. Tá certo? Débora, mais uma vez, muito obrigada, gente. Obrigada por terem assistido, por estarem aqui hoje. Tá? Ó, todos sobre esse bate-papo aqui, as minhas redes, as da Débora, principalmente as da Débora, estão aqui no link, tá? Na descrição do canal. São os oficiais, então se você quiser bater um papo com ela, conhecer mais sobre o trabalho dela, por favor, tá tudo aqui embaixo, tá bom, gente? Obrigada por hoje, tá? Curte, comenta, compartilha e vamos espalhar essas sementinhas aí desses cientistas do bem-estar pelo mundo. Beijo, gente. Obrigada, viu? Beijo.